Vamos com destaques internacionais. Autoridades da Líbia fazem um apelo para a comunidade internacional por ajuda, devido à tragédia que deixou mais de 5.300 mortos. Mais de 10 mil pessoas estão desaparecidas. A Priscila Yazbek vai trazer as informações para a gente desse apelo internacional, como é que está a situação no país, porque as imagens que chegam, Priscila Yazbek, mostram o drama, a tragédia que essa população está vivendo. Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Agora começam a chegar algumas imagens de satélite que mostram a cidade de Derna, que fica no leste do país, na costa leste do país, inteira destruída, inteira embaixo da água. E isso dá a dimensão dessa tragédia que foi causada pela tempestade Daniel. O número de mortos estimado, tanto pelo Ministério do Interior da Líbia, pelo menos a parte que é governada no leste do país, quanto números de organizações não governamentais, falam em mais de 5.200 mortos só em Derna, sendo que outras regiões também foram inundadas. Além disso, são mais de 10 mil pessoas desaparecidas. Então, as autoridades também falam que o número de pessoas mortas pode aumentar. Os hospitais e os necrotérios de Derna também estão lotados, e o que torna essa situação ainda mais dramática é que os parentes de vítimas estão tendo que reconhecer os corpos de entes queridos na própria rua, já que os necrotérios estão lotados, os hospitais não estão mais dando conta dessa emergência desse tamanho, já que a cidade foi inteiramente destruída. Também há relatos de parentes que perderam 8 pessoas da família. A CNN Internacional conversou com algumas pessoas que moram na cidade de Derna e elas falam que estão completamente desesperadas, sem nenhuma esperança, não sabem como vão seguir as suas vidas depois de perder famílias inteiras, parentes, uma pessoa que perdeu 8 parentes no mesmo dia. O governo da Líbia, como você falou, Carol, fez um apelo para a comunidade internacional pedindo ajuda aos países vizinhos. O Egito enviou reforços de equipes de busca, também mantimentos, mas o que os especialistas estão dizendo é que essa tragédia poderia ter sido evitada. Especialistas comparam o que aconteceu na Líbia com o terremoto no Marrocos. Eles dizem que o terremoto no Marrocos foi imprevisível, mas essa tempestade poderia ter sido prevista, já que as inundações primeiro atingiram a Grécia, também outros países, antes de cruzar o Mediterrâneo, a Grécia, a Turquia, a Bulgária, antes de cruzar o Mediterrâneo e chegar então no norte da África para atingir a Líbia. Então eles falam que poderia haver um plano do governo para tentar evacuar essas pessoas, retirar essas pessoas desses locais que seriam afetados pela tempestade Daniel. Então há uma crítica também muito forte ao governo líbio, e vale falar que o governo líbio ele está dividido hoje já há cerca de uma década, há um conflito político muito forte. O país é administrado por 2 governos, um governo que é reconhecido internacionalmente e um outro que é reconhecido por alguns países como uma milícia, e é essa milícia, esse governo que administra a parte leste do país, que foi a mais afetada pelas inundações e que hoje tem uma infraestrutura muito combalida, sem manutenção. Então, o que os especialistas dizem é que isso também agravou essa tragédia. O fato de que essa infraestrutura não passava por manutenções e o fato de que esse governo não fez um plano para a retirada dessas pessoas, mesmo depois dessa inundação ter afetado de forma muito forte também outros países. Para finalizar, Carol, também o que ambientalistas dizem é que esse é mais um episódio que é um resultado das mudanças climáticas, porque a temperatura no Mediterrâneo subiu muito e está provocando essas tempestades muito fortes. A gente relatou já nos últimos meses incêndios florestais causados por ondas de calor extremo. Agora, então, essa inundação muito forte na Líbia, e os ambientalistas eles conectam esses eventos. Dizem que estamos passando por eventos extremos sem precedentes nesse ano, justamente por causa dessas mudanças climáticas que são provocadas pela ação do homem, por emissão de gases de efeito estufa. A gente segue acompanhando, claro, essa tragédia na Líbia, e qualquer novidade eu volto a chamar vocês.